Graças a Deus, queridos. Muito bom saber que você está nos ouvindo e queremos compartilhar da parte do Senhor algumas coisas preciosas para você nesse momento em nome de Jesus. Nós queremos falar, queridos, sobre a questão da estrutura e do propósito. Se tem algo que nós precisamos entender, é literalmente o nosso propósito e entender também a estruturação que temos para viver esse propósito. Porque afinal de contas, querer se relacionar com Deus é uma coisa, querer obedecer a Deus é outra. E algumas pessoas acham que se relacionar com Deus é só sentir a presença dele, é ser tocado por ele, é ver anjos e etc. Mas não é bem assim. O relacionamento com Deus está totalmente voltado para você entender que ele vai direcionar você em tudo aquilo que você venha fazer segundo o modelo de Jesus Cristo como Filho, que sempre está disposto a obedecer ao Pai. E assim nós precisamos entender. Existem momentos que nós precisamos entender onde o nosso propósito está inserido e onde a estruturação de ouvirmos a Deus está de acordo com aquilo que realmente nós queremos viver. Porque hoje é muito fácil você sair pelo Brasil, aceitar a agenda, ministrar em tudo que é lugar. A questão é, você tem ido ministrar porque Deus está lhe permitindo ir? Ou você está indo ministrar por vontade própria? Será que nós temos estrutura para ouvir Deus dizer que não quer que nós venhamos sair da onde nós estamos, não quer que nós venhamos viajar? Ou será que nós não estamos dispostos a ouvir a voz de Deus, a nos relacionar com Deus e entendermos que nós precisamos de estrutura para conhecer a vontade de Deus, para nos relacionarmos com Deus e para andarmos segundo a vontade de Deus, seja a resposta dele sim ou seja a resposta dele não. Lembre-se sempre de uma criança. A criança, queridos, com 5 meses de idade, ela não tem estrutura física para caminhar, para correr. No máximo ela engatinha, 7, 8 meses ela começa a ficar de pé e começa a andar se segurando pela parede, na cadeira, na mesa, em você. Por quê? Porque o corpo dela ainda não tem estrutura para andar. Só que depois de 1 ano, você já vai ver, tem crianças que são bem mais apressadinhas, né? Você vê que depois de 1 ano, 1 ano e meio, ela já anda, já corre, já consegue fazer direitinho essas coisas, porque ela já tem estrutura para caminhar, para correr, independentemente de ter o apoio de alguém. Então, nós precisamos de estrutura na nossa vida para podermos ouvir a Deus, para podermos entender a vontade de Deus. E hoje se prega, hoje se fala sobre algumas coisas que é bem triste de se ouvir. Quando diz que se uma pessoa vai numa reunião e ela é ministrada por um determinado líder, ela sai de lá ungida, mas isso não é bíblico. Isso não está na Bíblia. Não tem como nós acharmos que isso realmente vai acontecer. Primeiro, queridos, uma pessoa, se não tem estrutura, ela não vai sair de uma reunião ungida. Por quê? Porque ela pode muito bem transformar uma unção em uma arma contra muitas pessoas. Deus, ele estrutura o homem para que o homem possa suportar e para que o homem possa caminhar segundo o propósito dele. Se não há propósito, se o homem não tem estrutura ainda, não adianta ele correr para um lado, para outro, ir para várias reuniões, perseguir líderes de tudo que é jeito para receber ministração, para achar que vai ser usado por Deus, para achar que vai fazer tudo aquilo que ele sonha, que não é bem assim. Deus não dá unção, Deus não confia a pessoas alguma coisa se ela é uma pessoa irresponsável, se ela é uma pessoa sem estrutura espiritual, se ela é uma pessoa sem estrutura de filho, não tem a atitude de filho, não tem caráter de filho, não tem personalidade de filho. Então nós precisamos entender isso na nossa vida. O seu propósito, ele está relacionado com aquilo que você está fazendo diariamente, mas a estrutura sobre a sua vida é o que garante a você o direito de poder caminhar como filho de Deus, obedecer a Deus e se relacionar com Deus, porque aí você literalmente pode suportar quando Deus fala com você, seja o assunto que for, seja a respeito do que for, você sempre está disposto a obedecer, sempre está disposto realmente a ouvir aquilo que Ele quer. Então, sempre lembre-se de uma coisa, antes de tomar qualquer decisão, procure saber se realmente é da vontade de Deus. Procure realmente, nesse momento, parar e se perguntar se realmente você tem estrutura para ouvir Deus, para entender a vontade de Deus, para cumprir o seu propósito, ou você e eu estamos caminhando como crianças que, apesar de não ter estrutura, mas já quer andar, já força e já
sabe? Quer fazer com que as coisas aconteçam segundo a sua vontade, não é bem assim. Então, entenda uma coisa, existe estruturação na nossa vida, nós precisamos entender para que nós venhamos cumprir o nosso propósito. E quando nós não estamos dispostos a viver em nossa vida esse relacionamento com Deus, dificilmente nós vamos alcançar aquilo que Deus tem para nossas vidas. Então, a estrutura, ela é algo importante demais nas nossas vidas para que nós venhamos cumprir o nosso propósito. Não tente andar, não tente correr, não tente buscar algumas coisas que ainda não faz parte do seu propósito pela falta de estrutura em sua vida. Não se deixe enganar, não se deixe levar por algumas pessoas por causa disso. Lembre-se sempre, se você não tem estrutura, Deus não vai confiar algo sobre você, porque Ele sabe que se Ele der isso a você, é capaz que você faça muitas coisas erradas e acabe levando muita gente a se perder e a praticar coisas que realmente entristecem a Deus. Lembre-se sempre de uma coisa, Deus, Ele está protegendo a você quando algo que você tanto deseja não está acontecendo. Ele está protegendo você para que você não venha viver e para que você não venha deixar de fazer aquilo que realmente existe um tempo, existe estrutura para poder colocar em prática segundo o propósito, segundo a vontade de Deus. Amém, queridos? Que Deus abençoe você em nome de Jesus Cristo.